Luz revela uma palavra de 9 letras, 4 sílabas e um mundo de expectativa. Botafogo ainda acredita nessa permanência na Série A? A 8 jogos do fim, o Botafogo está muito perto do rebaixamento. É o lanterna do Brasileirão, mas ainda há esperança. Botafogo, eu não sei. Eu, como treinador do Botafogo, sem sombra de dúvida. Quem passou o Botafogo foi o Coritiba, com uma vitória sobre o Vasco. O time do Vanderlei Luxemburgo vinha empolgado, mas pelo menos ainda está fora da zona de rebaixamento. Continuamos correndo atrás da manutenção da equipe da primeira divisão. Boa tarde para você. A situação do Vasco ainda não é boa, mas a do Botafogo é péssima, né? Já já a gente vai falar mais dessa briga contra o rebaixamento e mostrar também as derrotas para o Coritiba e para o Santos. Na parte de cima da tabela, o Flamengo está muito ainda na briga pelo título. O São Paulo tem dado mole, né? O Flamengo joga hoje contra o Goiás. E o Fluminense ganhou do Sport, quer aproveitar os próximos jogos para disparar. Boa tarde a todos. O Fluminense segue na 7ª posição no Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga na Libertadores. E pelo menos na teoria, as próximas 4 rodadas são animadoras. O time vai enfrentar as 4 equipes que hoje estão na zona de rebaixamento. O Coritiba na quarta-feira, depois Botafogo, Goiás e Bahia. No primeiro turno, contra esses times, o Fluminense fez 10 dos 12 pontos possíveis. Nesse momento do campeonato, não tem nenhum jogo vai ser... entre aspas, né, fácil, né? O Luca, que deu entrevista hoje de manhã, participou do gol da vitória contra o Sport no sábado. A cabeçada foi dele, mas o gol acabou sendo contra do Patrick. O Fluminense já estava com um jogador a mais porque o Júnior Tavares, lateral do Sport, foi expulso no fim do primeiro tempo. Mas mesmo assim o Sport pressionou e teve chance de empatar, mandou até bola na trave. A atuação do Fluminense não foi de encher os olhos, mas o time do Marcão voltou a vencer depois da goleada histórica para o Corinthians na rodada anterior. Agora, o Fluminense tem essa sequência de jogos contra equipes da parte de baixo da tabela. O Vasco também jogou no sábado, mas perdeu em casa para o Coritiba, para tristeza de um torcedor muito fofuchinho. Esse é o Theo, nos braços do pai Edson. Assistir ao Vasco em São Januário é diversão garantida. Ele quer tirar a camisa, pede pra eu tirar a camisa pra ficar rodando junto com ele, já é dele. O Theo hoje tem 3 anos. O pai Edson resolveu montar uma página para o filho nas redes sociais. Em pouco tempo, o vascaíno ganhou o carinho da torcida. Os pais postaram os vídeos do Theo desde os primeiros meses de vida acompanhando o Vasco. Ele falava mais papai e mamãe. Levei ele pro jogo Vasco e Fluminense no Maracanã. Foi a semana, aí ele saiu Vasco. Aí ficou. Aí que me animou mais. Eu ficava Vasco, daí só foi crescendo mais Vasco. E agora é tudo dele que ele fala é Vasco. Com os estádios vazios por causa da pandemia, a sala de casa virou a arquibancada. Contra o Coritiba, era mais uma chance para o Vasco se afastar da zona de rebaixamento. Olha o Vasco chegando pela direita, tem cruzamento, é pro Thales Magno, a bola ficou viva, tirou Natan! O Theo não mostrou a mesma animação da arquibancada. E olha que falar de Vasco mexe com ele desde antes de nascer. Ele estava na barriga já com 7 ou 8 meses, quase nascendo, já ficava Vasco, cantando a música do Vasco, hino. Sensação única, né? Sentir ele vibrar ao ouvir o pai dele cantar, vibrar aqui fora e ele já tremendo lá dentro, se mexendo, uma sensação maravilhosa. Em São Januário, as coisas não iam bem. O lateral Henrique foi expulso ainda na primeira etapa. Tá expulso o lateral esquerdo do Vasco. E Hugo Moura marcou para o Coritiba. Hugo Moura, camisa 98, mandando de fora da área. Ele recebe, prepara, bate no cantinho. O Fernando Miguel ainda chega a tocar na bola. Cano teve 2 grandes chances, mas parou em 2 defesaças do goleiro Wilson. Cano, ele bate pro gol e o Wilson vai lá no alto e dá um tapa na bola. O Vasco perdeu em casa de novo, a 6ª vez em 15 jogos nesse Brasileirão. Não tivemos uma atuação convincente, né? Nós continuamos correndo atrás da manutenção da equipe na primeira divisão. O próximo jogo nessa missão é depois de amanhã contra o Bragantino.
Os 3 vão acompanhar pela TV, claro, mas não veem a hora de voltar para a arquibancada. E o jogo acabou! Agora é matemático. Não há mais possibilidade de acesso para a equipe do Cruzeiro. Tivemos a oportunidade de até sonharmos com algumas coisas, mas infelizmente nós não temos a qualidade necessária para sonhar com isso. Sábado, em Caxias do Sul, Rafael Grampola fez o gol do Juventude, que zerou as chances de o Cruzeiro voltar para a Série A, 1-0. No século XXI, o Cruzeiro é o primeiro gigante do futebol brasileiro que cai e não consegue subir na temporada seguinte. O rival, Atlético Mineiro, bateu e voltou, assim como Vasco e Palmeiras, que caíram mais de uma vez. Grêmio, Internacional, Botafogo e Corinthians também se recuperaram rapidamente. E o Cruzeiro ainda busca se garantir na segundona, para não repetir o Fluminense de 1998, que caiu para a Série C. O time do Filipão está a 5 pontos da zona de rebaixamento, com mais 9 pontos a disputar. Tomara que a gente possa já no próximo jogo sair dessa situação que nos aflige, para que a gente cumpra com o primeiro papel que nós prometemos ao Cruzeiro, que era tirar o Cruzeiro da Série C. Temos que agradecer muito aí o Filipão, porque se não tivesse chegado com o trabalho dele na comissão aí, ia ser muito difícil. No próximo bloco, notícias do Flamengo, que joga hoje, e a derrota do Botafogo para o Santos. Só um milagre evita a queda para a Série B do Brasileirão. Copo meio cheio ou meio vazio? Ser o último dos que disputam o título a jogar na rodada é entrar em campo sabendo o resultado dos concorrentes. O líder, São Paulo, por exemplo, empatou. É o copo meio cheio. Por outro lado, é entrar pressionado, porque alguns rivais na luta pelo título venceram. Caso de Inter e de Atlético Mineiro, é o lado meio vazio da história. Mas a pressão dos outros não é maior que a interna. Da torcida houve até protesto semana passada. E a pressão entre os próprios jogadores. A gente tem que melhorar num todo para poder fazer uma partida convincente, não só ganhar, mas também jogar bem. São 3 jogos sem vitória e parece que a cada tropeço no Brasileirão, aquelas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores ganham mais peso. A responsabilidade não deve cair só em cima do treinador, do Rogério. Se os jogadores não levantarem o dedinho e deixarem muito claro que eles são responsáveis, que eles são os protagonistas, o Flamengo não vai sair dessa. César vai seguir no gol contra o Goiás. Na zaga, uma dúvida para hoje. Gustavo Henrique pode dar lugar a Natan. Já Diego deve substituir Gerson, suspenso. Na frente, outra interrogação. Gabigol volta ao time? No lugar de quem? Everton Ribeiro e Bruno Henrique não estão em suas melhores fases. A questão também está no potencial individual, ou seja, na produção individual. Tem alguns jogadores que estão abaixo daquilo que podem render. Hoje começa uma semana intensa e decisiva. A regra no Flamengo é olhar o copo meio cheio até o fim. Como é que um time que brigou pela uma Libertadores faltando 3 minutos, faltando 10 jogos vai desistir? Ou a torcida vai desistir? Eu acho isso impossível. O Gerson, do Flamengo, e o Ramírez, do Bahia, foram intimados a depor no Superior Tribunal de Justiça Desportiva no dia 3 de fevereiro. A Procuradoria abriu uma investigação na semana passada para apurar aquela denúncia de injúria racial feita pelo Gerson contra o colombiano no jogo entre Flamengo e Bahia um mês atrás. Natan e Bruno Henrique também foram intimados a prestar depoimento.